Provérbios de número 7, verso de número 7. Quem achou e pode, diga amém. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou comigo um saquetel de dinheiro, e só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro, como a corça que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Quem pode diz amém. Olhe para cá, por favor. Preciso que você me ouça, para que você entenda o que Cristo tem para nós aqui esta manhã. O livro de Provérbios, ele, de forma bem rasa ou simples, ele é um livro de conselhos. Há quem diga, não se sabe ao certo, mas há quem diga que Provérbios é a junção dos conselhos que Salomão dava aos jovens em uma sinagoga que havia na frente do seu palácio. E ele se reunia com os jovens pelo menos uma vez por semana e os aconselhava. E os conselhos dados por Salomão fizeram este livro. Não se sabe se isto de fato era. O que se entende é que Provérbios é sim um aglomerado de conselhos. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, existe uma regra básica para se compreendê-la, e a regra básica para se compreendê-la é a regra do contexto. E se formos levar esta regra ao pé da letra, ela não funciona no livro de Provérbios, porque os textos de Provérbios parecem estar fora de contextos. Eles não são inseridos, olhe para cá por favor, eles não são inseridos de uma forma que sigam um assunto, não, eles são misturados, se é que você me entende. No entanto, o capítulo 7, para ser específico, que é o capítulo que lemos, ele vai se diferenciar dos demais. O capítulo 7, Salomão está sim dando um conselho, mas ele não está aconselhando como das outras vezes. Salomão aconselha contando uma história. Me escute, por favor. Salomão aconselha contando uma história. E a história que Salomão vai contar é a história de um encontro de um jovem com uma mulher, que sinceramente o Salomão, o homem sábio, aquele com a maior sabedoria que a terra já viu, ele não consegue outra palavra para adjetivar esta mulher do que chamá-la de mulher estranha. É o que o texto usa.
Então o encontro aqui é de um jovem com uma mulher estranha. E ele vai aconselhar a partir deste encontro. Bom, Jonatas, eu não estou entendendo. Bora para o texto e você vai compreender. Ele começa falando sobre os jovens. O texto do verso 7 diz: vi entre os simples, descobri entre os jovens. Há quem diga que havia uma varanda no palácio de Salomão, e que por vezes, após aconselhar os jovens, ele ficava nesta varanda observando os seus comportamentos. Então, se imagina que Salomão está observando alguém a partir de uma janela ou de uma varanda que há no seu palácio, e a primeira informação que Salomão dá é que ele viu um entre os. Eu vou repetir isso aqui, e eu preciso que você compreenda o que eu quero pregar aqui esta manhã. Eu vi um entre os, ou seja, não tem só um, tem vários. Mas dentre os vários que tem, um me chamou a atenção. Um prendeu a minha atenção, um mexeu comigo. Esse aqui eu vou acompanhá-lo mais de perto. Esse aqui eu vou observá-lo mais. E eu não sei se com você é assim, mas comigo é, e eu acredito que com a maioria das pessoas seja. Nós, no meio de muitos, se um nos prende a atenção, a ideia que temos é que esse que prendeu a nossa atenção tem que ser diferente dos demais. Uma vez sendo igual, não tem por que prender minha atenção. Uma vez sendo do mesmo jeito que todo mundo, não vai chamar a minha atenção. Só chama a minha atenção aquilo que é diferente. Por exemplo, suponhamos que todos os que estão aqui esta manhã estivessem vestidos de branco, e um só tivesse de preto. Os nossos olhares iriam para o que está de preto, não por conta de outra coisa, simplesmente pelo fato dele estar diferente dos demais. Então a primeira coisa que eu quero que você compreenda sobre este jovem é que ele está no meio dos iguais, mas ele é diferente. Por quê? Não sei. O que ele tem de demais? Não sei. Eu sei que ele está no meio dos iguais e ele é diferente. Diferente ao ponto de chamar a atenção de Salomão para ele. E o texto diz que, eu preciso que você compreenda isso. O texto, no verso de número 9, nos dá outra informação. A gente vai para o 9 e volta para o 8. No verso 9, o texto diz que esse jovem está na rua à tarde do dia, no crepúsculo da noite, na escuridão. E por que o texto faz questão de mencionar o horário que ele está na rua? Por conta do contexto do seu. Dentro da ideia do nosso tempo, alguém está na rua de noite é normal. Dentro do contexto deste tempo, estar na rua de noite é perigoso. Se você observar o livro de Cantares, o próprio Salomão escreve, olhe para cá, por favor. O próprio Salomão escrevendo, ele diz que a sua amada saiu de noite na rua, e só porque ela está na rua de noite, os guardas da cidade vão pegá-la e espancar, porque eles acham que ela é uma prostituta, só porque saiu à noite. No nosso contexto normal, no contexto dele, diferente. Não dá para sair de noite. Então, eu preciso que você compreenda esta verdade. O horário é para estar dentro de casa. O horário é para estar onde, igreja? Mas no tempo que era para estar dentro de casa, no horário que era para estar dentro de casa, esse jovem está na rua. E a pergunta é óbvia. Qual é a pergunta? Por que alguém que deveria estar em casa está do lado de fora? Vou repetir a pergunta, eu quero que você pense comigo. Porque alguém está do lado de fora de casa, ou no horário que deveria estar em casa, está do lado de fora. O que é que faz alguém ir para fora, necessitando, precisando, tendo que estar dentro? E aí é uma resposta muito óbvia,
e muito profunda ao mesmo tempo, e eu sei que você vai compreender, eu vou falar de forma bem simples para você entender. Só tem, ou basicamente, uma coisa nos tira de casa quando nós devíamos estar dentro. E o que é, pastor? O tédio, a vontade de sair, a vontade de não ficar dentro. E cá entre nós, quando bate a vontade de sair, em casa pode ter a comida mais gostosa, o cachorro quente da esquina é melhor. Em casa pode ter o sofá melhor, a cama pode ser aquelas camas magnéticas que tremem. O banco da praça é mais confortável. Não é porque as coisas de casa não prestam, é porque eu não estou desejando. Eu vou repetir. Não é porque as coisas de casa não são legais, é só porque eu não desejo. Eu quero sair. E quem sai, sai dizendo: lá fora eu vou encontrar aquilo que eu não encontrei aqui dentro, a satisfação que eu não tinha aqui dentro, a alegria que eu não tinha aqui dentro, a completude que eu não tinha aqui dentro, eu vou encontrar lá fora, eu vou ter que achar. Por quê? Porque as coisas de dentro de casa, pastor, eu não estou entendendo, eu vou melhorar para ver se você entende, eu vou trazer para o espiritual. Não é que a palavra ficou velha, é você que está desinteressado. Não é que o louvor não te toca mais, ou que o louvor não toca mais, porque esse mesmo louvor, cantado algum tempo atrás, derramava lágrimas dos seus olhos, é só porque você perdeu o interesse. Está cansado da mesma coisa, aí sai dizendo: vou achar. Aí o texto, volta para o verso 8. Aí o texto do verso 8 diz que ele ia e vinha. Está no texto, ele vai e vem. Vai e vem. Pastor, não entendi. Ele sai para o lado de fora da casa dizendo: eu vou encontrar alguma coisa. E aí quando ele sai, Elias, ele fica desse jeito na rua. Imagina tu sair na rua e encontrar alguém que está desse jeito. De duas uma. Ou é doido, ou está perdido. Sim ou não? Ele sai dizendo: eu vou me encontrar. Ele sai dizendo: eu vou me achar. Mas quando ele sai, ao invés de ele se achar, ele se perde mais ainda. E Salomão começa a olhar para ele e dizer: está perdido, né, filho? Está perdido porque achou que alguma coisa lá de fora poderia te completar como as coisas de casa te completam. Está perdido porque achou que alguma coisa do mundo poderia te satisfazer como as coisas de casa te satisfaz. Mas nada se compara àquilo que você tem dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa. Aí ele encontra uma turminha, Bittencourt. Encontra uma turminha. Aí ele olha e diz assim: tudo bem, porque o texto diz que ele está no meio dos jovens. Aí ele encontra uma turminha e ele diz assim: ok, o perdido eu estou porque eu não encontrei nada, mas agora tem uma turminha, então eu vou entrar no meio da turma e eu vou tentar me encaixar. Aí ele tenta se encaixar. E o que é que a gente faz para se encaixar? Muda a fala para que o vocabulário fique igual, muda a roupa para que a roupa fique igual, muda o jeito para que o jeito fique igual, e a ideia é só uma: qual? Aceitação. Eu preciso me tornar igual. Aí Salomão lá de cima olha para ele e diz assim: eu vi entre, ou seja, ele está tentando ser igual, mas ele continua sendo diferente, porque quem Deus chamou para ser diferente pode tentar, ele pode tentar ser igual, ele vai continuar chamando a atenção. Sabe o que é que eu compreendo na Bíblia? É que filho é filho, independente do lugar que esteja. Ele está no meio de porco, mas ele não se torna porco, ele continua sendo filho. Ele está do lado de fora da casa, mas ele não é um estranho, ele continua sendo filho. E prova disso é quando ele quer voltar, ele olha para o pai e diz: me faz um servo. Ele diz: não dá para fazer servo, quem nasceu sendo filho. Se é filho, e acabou.
Jesus está olhando para você aqui essa manhã e está dizendo: para de tentar ser aceito por quem não te aceita por aquilo que você é. Para de tentar ser aplaudido por gente que não entende que você é diferente. Se não querem aceitar a tua diferença, o problema não está na tua diferença, o problema está em quem não te aceita. Eu te fiz diferente, eu não te fiz igual, eu não te fiz do mesmo jeito, eu não te fiz para ser da forma que todo mundo é. Eu te fiz para ser diferente. Ele vai e vem junto à esquina. Repete comigo em alto e bom som: junto à esquina. Eu lembro da época que eu era mais novo. Eu tinha meus 10 anos. E pai me deu uma bicicleta de presente. Quando o pai me deu você vai entender onde Jesus quer chegar conosco aqui. Quando o pai me deu uma bicicleta de presente, criou um problema dentro de casa. Porque minha mãe sempre foi aquelas mães muito protetora. E ela não deixava eu brincar na rua, desde que ela não estivesse me vendo. E aí eu apertava a mente dela todo dia, porque ela queria assistir a novela dela que passava de tarde, e eu queria andar de bicicleta na rua. Eu dizia: bora mãe, fica lá na calçada. Ela: não, que está passando a novela. E quando terminava a novela já era de noite, e aí como é que fazia? Não tinha como. E aí criou esse problema. E eu lembro que quando a mãe deixava, ela ficava na porta de casa e dizia: ande aqui na rua, mas não dobre a esquina, porque enquanto você está aqui na rua, eu estou se você dobrar a rua, eu já não lhe vejo, então fica aqui. Ele saiu de casa, mas ele está Ô irmão, me acompanha aqui, vem. Ele saiu de casa, mas ele está ele não dobrou a esquina. Pode ler o texto, e eu volto para o filho pródigo. O problema do filho pródigo não foi apenas sair de casa. O texto diz que ele sai de casa e vai porque enquanto está perto de casa, não tem contato total, mas tem algum tipo de contato. Agora, quando dobra a esquina, todo o contato se perde. Pastor, eu não estou entendendo o que é que você quer falar. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está em casa, está na rua. Eu vou falar de novo. Tem gente que está aqui dentro, mas não está dentro de casa, está na rua. Não entendi ainda. Não tem mais o mesmo envolvimento de antes. Você pode até tentar se enganar achando que você está bem, mas não está. Você pode até tentar se enganar achando que está tudo legal, mas não está. Porque contato com a casa não é estar em casa. Eu vou falar de novo. Ter contato com a casa não é a mesma coisa que estar em casa. Estar em casa é uma coisa, ter contato com a casa é outra. Então tem gente que se limita a ter o contato com a casa sem estar dentro dela. Eu quero me manter tendo contato, mas eu não quero me envolver. Pastor, melhor que eu não entendi. Eu gosto de ir para o culto de domingo, eu só não gosto de ter compromisso. Tá duro, pastor. Reclama com o pastor Marcos que botou o tema da campanha. Não, eu não. O tema da imersão, não fui eu não. Tá pesado, vai ficar mais. Mas recebe a palavra de Deus para essa manhã para você. Não adianta apenas ter o contato se eu não quero me envolver no compromisso da casa. Eu gosto do trabalho, eu gosto do louvor, eu gosto de receber, mas eu não quero me envolver, é o contato. Agora deixa eu lhe falar uma coisa, eu vou e volto. Como assim? Tudo bem, não está tendo contato direto com a casa, não está envolvido com a casa, o contato está de longe, mas tem uma coisa, é melhor estar desse jeito do que dobrar a esquina e se perder por completo. Porque enquanto está na rua, o pai está dizendo: uma hora você entra na casa, uma hora você se envolve de novo. Meu pai, quando vivo e quando ele ia pregar na igreja, ele gostava de falar isso, eu aprendi muito com ele. Ele dizia: ouça, não quer se converter? Ouça. Não quer mudar de vida? Ouça. Não quer ter compromisso? Ouça. Porque uma hora a palavra entra, uma hora Deus muda, uma hora Deus mexe. Então os céus esta manhã está dizendo para alguém: você está fraquinho, você pode estar cambaleando, você pode estar debilitado, mas pelo amor de Deus, não dobre a esquina, não se
jogue de vez. Tem um convite, oh glória, eu estou sentindo Deus nesta palavra. Tem um convite do outro lado dizendo: sai, vai embora, se afasta. Mas o Senhor está dizendo: fica na rua, porque enquanto você está na rua, a porta está aberta e eu estou te vendo. Alguma coisa pode te mudar e você voltar a ter aquilo que você tinha antes. Esse jovem não aguenta a pressão e ele dobra a esquina. Quando ele dobra a esquina, quem é que ele encontra? A mulher. Agora vai apertar mais um pouco. O texto diz que ela é uma mulher estranha. Ela é uma mulher o quê? Por que ela é estranha? Porque ela não é nem isso e nem aquilo. Ela é casada, mas tem roupa de prostituta. Está no texto. Ela é casada? É. Quando ela fala com o rapaz, ela diz assim: meu marido viajou. Então ela é casada. Mas ela tem roupa de prostituta? E que mulher casada é essa que anda como prostituta? Posso apertar, pastor? Como é que a gente quer ser casado com ele? Andando como prostituta. E eu não estou falando de roupa aqui. Eu sei que você sabe. Prostituta é aquela que quer o relacionamento por um tempo e por um ganho pessoal. Ela quer o ganho, mas não quer o compromisso. É uma troca de favores. Eu lhe dou prazer e você me dá o que eu quero, e está tudo feito. E tem gente achando que com Deus dá para se envolver como uma prostituta se envolve com um homem. Eu venho para a igreja e te dou 3 glórias, o Senhor me dá uma bênção e está tudo pago. Deus não aceita a esposa vestida de prostituta. Ela está vestida, ai Jesus do céu, ela está vestida de prostituta. E deixa eu lhe falar uma coisa, por favor, eu vou usar um termo aqui bem ralé, para você entender. Deus sabe diferenciar o que é fraqueza de ser vergonhice. Falando dentro de uma linguagem teológica, há uma diferença entre pecar e ser iníquo, ou viver em iniquidade. Há uma diferença entre fraqueza, queda e transgressão. Como assim? O texto diz que ela não para em casa, está no texto, cujos pés não param em casa. Então esse comportamento dela não foi isolado, ela vive desse jeito. E sabe qual é o pior estágio da vida espiritual? É quando viver errado não me incomoda. É quando fazer errado não me incomoda. É quando não está do jeito que Deus quer que eu esteja, não me incomoda. Eu me acostumei a viver assim. Eu me acostumei a me comportar assim. Eu me acostumei a estar assim. Para mim não faz diferença. E o texto diz que é só o marido viajar. Talvez a aliança ainda está no dedo dela. Talvez, não sei. Só que ela muda a roupa. Vou para a minha vida. Se o marido está perto de mim, eu vivo do jeito que ele acha que eu estou vivendo. Quando o marido sai de perto de mim, eu me comporto de outra forma. Pastor, não entendi. Aqui dentro é uma coisa, porque o marido está aqui. Lá fora é outro jeito. Por quê? Porque o marido não está. Deus, e por favor, entenda a minha fala. Eu sei da onisciência e da onipresença de Deus, e não duvido disso em momento nenhum. Mas entenda o teor do que eu estou falando. Deus não está no teu quarto. Ou Deus não está de uma forma que você veja Ele no teu quarto. Para ficar mais claro. Você acha que Ele não está na tua casa. Você acha que Ele não está na tua rua. Você acha que Ele não está naquela roda. Você acha que Ele não está naquela mesa. Você acha que Ele não está naquele bar. Você acha que Ele não está naquela festa. E você acha que dá para viver uma vida aqui e outra lá e dizer: é distinto. Está dos dois lados. Aqui é o meu pessoal, lá é o meu espiritual. Não dá para dividir isso.
Não dá para colocar uma coisa de um lado e outra do outro. Ou eu sou de verdade ou eu não sou. E sabe qual é o pior? É tentar se enganar. Porque olha o texto, eu não estou pregando nada do que não está no texto. Olha o texto. O texto diz que ela se aproxima do jovem, e a fala dela para o jovem é: sacrifícios pacíficos tenho em minhas mãos. Tem gente aqui que sabe muito mais de Bíblia do que eu, sabe que a oferta pacífica é diferente da oferta de holocaustos. A oferta de holocaustos era uma oferta obrigatória, a pacífica não. A oferta pacífica era dada em gratidão, em adoração. Em outras palavras, ela está dizendo: tem adoração na minha mão. Só que essa adoração que ela tem é uma adoração de ritual. Como assim, pastor? Ela é religiosa. Ah, meu Deus do céu. Ela conhece da lei, conhece tanto que ela sabe diferenciar o que é oferta pacífica e o que é oferta de holocaustos. Ela sabe a diferença, ela sabe a lei. O único problema é que a lei não entrou nela. Eu ando no comportamento religioso, eu tenho um comportamento religioso, mas não entrou aqui dentro, não me mudou, não me transformou. Não adianta, oh glória. Sabe qual é o problema da minha geração? É que a gente está cheio de religiosidade nas mãos e pouco Cristo no coração. A gente está cheio de ideia, de que conhece, de que sabe, de que tem entendimento, de que sou isso, de que sou aquilo, de que sou sabichão, de que sou teólogo, que sou calvinista, que sou reformado, que sou isso, que sou aquilo, que sou luterano, que sou anglicano, seja lá o que for. Bota uma tese debaixo do braço, acha que ser religioso é o suficiente, e Deus está dizendo: se eu não entrei em você, não faz diferença. Essa oferta pacífica está na tua mão, mas não entrou no teu coração. Oh glória! Ora me relaxa, Sabe qual é a diferença entre o religioso e aquele que entende o que Deus quer, ou aquele que deixa Cristo entrar? Você lembra do rico, do jovem rico, que chega para Jesus e diz assim: o que é que precisa? Eu já faço tudo, já obedeço a lei, já faço tudo, o que é que precisa? Jesus olha para ele e diz: vem, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E Jesus aqui não está pregando contra a riqueza, nunca, nunca. Jesus está pregando contra o apego dele, aquilo que é da terra. Ele olha e diz: não, aí o senhor está pedindo demais. Aí tem outro rapaz chamado Mateus, que vai encontrar Jesus. Ele está sentado na mesa dos coletores. Jesus vai passar. Jesus não conversa muito com ele, ele é publicano. Jesus só vai falar uma coisa: segue-me. Jesus não pede para ele fazer nada. Entenda, o jovem rico, Jesus pedindo não faz. Mateus, Jesus não pede e ele faz. Eu vou repetir isso aqui: o jovem rico pedindo, ele não faz. Mateus, Jesus não pede, mas quando ele sai da mesa dos coletores, a primeira coisa que ele faz é: meus amigos pecadores, bora lá para casa, tem um jantar lá em casa e tem um convidado especial hoje. Quem é? Jesus. Ele vai jantar com a gente lá hoje. Pastor, não entendi o que é que você quer falar. Jesus está olhando para nós aqui e está dizendo: quem vive debaixo de obrigatoriedade é religioso. Quem vive debaixo, se mandar fazer eu faço, é religioso. Quem vive debaixo, se falar para eu fazer eu faço. Não me perdoe, pastor, mas a gente está vivendo uma geração de gente que tem que chamar o pastor e dizer: pastor, é pecado? E se eu fizer isso, é pecado? Sabe por quê? Porque assim, se for pecado eu não faço. Se for pecado eu não faço, mas se não for eu faço. Você está entendendo? Vive debaixo da obrigatoriedade. Se for proibido, tudo bem, aí eu não faço. Mas se for liberar, se meu pastor liberar, eu entenda a lógica daquilo que eu estou falando. Evangelho, e é a Bíblia que fala, evangelho não é sobre obrigação, evangelho não é apenas sobre ordem, evangelho é sobre consciência. Se eu não entendo que minha consciência pesa quando eu começo a andar em pecado, eu não estou vivendo no evangelho. Se eu sento numa mesa e minha consciência não pesa, eu não estou vivendo o evangelho. Se eu saio com roupa de prostituta e minha consciência não pesa, eu não sou evangelho. Se eu vivo uma vida debaixo de iniquidade, isso aqui não pesa, não é evangelho. Se eu só não faço aquilo que me proíbe
proíbem fazer. Isso não é evangelho, isso é dogma, isso é uso e costume, isso é cabeça de gente que vive na igreja lá do império. É gente que espera proibir para não fazer. Jesus está dizendo: eu não estou apenas no não pode, eu não estou apenas no não faça, eu estou na consciência dizendo: eu estou aqui, meu filho, para te lembrar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Trabalha na tua consciência, crente. Meu desejo nunca foi pregar isso aqui essa manhã, mas Deus mandou e eu estou pregando. Sacrifícios pacíficos tenho eu de oferecer. E sabe o que é que nos dá legalidade material, não espiritual, mas material, humana, para continuar vivendo do jeito que está? Está no texto. O texto diz assim, ó: eu tenho sacrifícios pacíficos, eu estou perfumada, eu dou um beijo no teu rosto. Aí ela fala assim, ó, e tem uma coisa, lá em casa as coxas são de linho fino do Egito. Em outras palavras, minha casa está cheia do dinheiro. E dentro da lógica humana se tem dinheiro no bolso, é porque Deus está comigo. Então eu continuo vivendo do jeito que eu estou. A lógica humana me ensina que a prosperidade, eu não vou usar o termo prosperidade, porque prosperidade é muito mais do que riqueza. Prosperidade é vida abundante, e isso não tem nada a ver com riqueza. Na cabeça do homem, estar rico, ver as coisas dando certo, é sinônimo de aprovação divina. E a gente esquece que o tempo que Jó esteve mais perto de Deus foi quando ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, aí ele disse: eu estou te vendo. Ou seja, eu me aproximei. Pastor, você está dizendo que para eu estar perto de Deus eu não posso ter nada? Não tem nada a ver. O que eu estou falando é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que tem tudo e não tem Deus. Tem gente que não tem nada e tem Deus. E tem gente que tem tudo e tem Deus. Aí fica perfeito. A cama lá é de linho fino. As coxas são de linho fino, do Egito. Lá em casa está tudo muito lindo. Tem outra coisa. Meu marido levou um saquetel de dinheiro. Levou muito dinheiro. Ele não vai... pai, deixa eu encerrar. Ele não vai voltar agora. Ele vai demorar. Ou seja, traduzindo em miúdos, não faz medo a gente ser pego. Porque é isso que a nossa mente faz a gente achar. Se me pegar tem problema. Se não me pegar, eu faço e está de bom tamanho. Eu vi um dia desse de um amigo, e me incomodou muito mais por ser um amigo. Ele olhou assim para mim e disse assim: Jonatas, o problema não é fazer, o problema é deixar rastro. Se não deixar rastro, dá para você entender o nível de corrupção que entrou na nossa mente? A gente tem que fazer bem feito, para ninguém ver. Posso falar uma coisa para você? E Deus me confrontou muito durante toda esta semana. Me confrontou muito, isso mexeu comigo. A gente está vivendo em um tempo de mentes assim: se ninguém me vê, não causa escândalo, então está tudo bem. Se ninguém me contemplar, não vai ter escândalo, então está legal. Que mente é essa? Se eu faço algo em oculto, que em público eu vou me envergonhar, eu deveria me envergonhar em oculto, porque no oculto quem está lá é Jesus. Ele não está aqui não, ele foi embora. Eu vou encerrar agora. Mas o texto diz que
O jovem caiu na conversa. Porque cá entre nós, a conversa da mulher estranha é bonita. Ele cai na lábia dela e o texto diz que ele vai caminhando como o boi vai para o matadouro. Como é que o boi vai? Calado. E nem sabe que está indo morrer, mas vai. E sabe o que é que alguns, não é todos, alguns matadouros fazem? Enche o boi de comida, satisfaz ele, para ele não reclamar de nada. E ele está achando que está tudo bem, cuidou de mim, me deu comida, vai levar agora para um spa, e tem um machado desse tamanho esperando para dar no meio da testa. E ele está achando que está tudo bem. Agora a segunda vai mexer comigo. E aí eu encerro. Ele diz, ele vai como um boi, vai para o matadouro, como a corça caminha para a rede. A gente conhece a corça por outro texto da Bíblia, Salmo de número 42. Assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede por ti, ou a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça é um animal criado para viver no deserto, e ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. Ela sente o cheiro de fonte, e quando ela sente o cheiro da fonte, ela corre, vai em busca da fonte e bebe a água. O problema é que a corça vive sentindo o cheiro das águas, mas de deserto em deserto. Ela nunca sai do deserto. Ela nunca sai do deserto. E isso vai cansando, ao ponto de criar-se uma crosta sobre o seu nariz, de tanto ela usar o olfato, cria-se uma crosta sobre o nariz, e ela não consegue mais respirar como antes. Essa crosta toma conta de parte dos seus olhos, e ela também não consegue enxergar como antes. É nessa hora que ela está desprotegida ou preparada para ser atacada pelo caçador. E sabe como é que o caçador faz? O caçador percebe que ela está velha, cansada, ele arma uma rede, 2 metros de altura, 3 metros de largura. Ele estica, fica por detrás da corça, ou por detrás da rede, perdoe, e ele olha para cá, não perde atenção, e ele começa a gritar. Ele grita, grita, grita. E se a gente pudesse traduzir o grito do caçador, Elias, era basicamente ele dizendo: vem que eu vou te ajudar. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está toda, vem que eu vou te ajudar. E a rede está pronta para atacar. O que eu vou lhe contar aqui, irmãos, não é uma história de carochinha ou inventada. Isso acontece, nem sempre, mas acontece. O problema é que às vezes, quando o caçador grita, ele não chama a atenção apenas da corça cansada, ele chama a atenção da corça nova também. A diferença é que quando a corça nova vem, ela olha e diz: quem vai é o coelho. Eu não, eu estou vendo a rede armada, eu estou vendo a cerca pronta, vai me matar. Só que ao mesmo tempo que ela não vai, ela vê a amiga indo. Como uma boa amiga, o que é que ela faz? Ela começa a gritar. E se a gente pudesse traduzir, enquanto o caçador está gritando, vem que eu te ajudo, a amiga está gritando para a amiga que está cansada: para que ele vai te matar, para que ele vai te destruir, para que ele vai acabar com você. Não está vendo que se você continuar desse jeito você morre? Não está vendo que se você continuar desse jeito você se acaba? E eu imagino a corça cansada parando no meio, olhando para um lado e para o outro e dizendo: e agora eu vou para onde? Ela não enxerga direito, ela não vê as coisas direito. Para ela só ouve o grito de um lado e de outro, do lado e de outro: vou para onde, vou para onde, vou para onde. Quando a corça nova vê que a cansada não está parando, sabe o que é que ela faz? Ela corre.
chega perto da corça cansada, dá um empurrão nela e joga ela no chão. Quando joga ela no chão, ela pega a pata, pastor Marcos, e começa a pisar no nariz da corça cansada. Ela pisa, e na medida que pisa, aleluia, começa a abrir uma ferida, a crosta quebra, uma ferida abre, ela começa a sangrar muito, e a coça que está cansada olha para a coça que está nova e diz: não estou entendendo nada. Você disse que ia me ajudar, você disse que ia fazer alguma coisa por mim, e olha o que você fez. Você me feriu e me jogou no chão. Que ajuda foi essa? Você me feriu, me pisou e me jogou no chão. Por que você fez isso? Antes eu ter ido correndo logo. E eu imagino a coça nova olhando para a cansada e dizendo: é porque eu prefiro você no chão ferida do que correndo para a rede do caçador. Se você entende o que Jesus está dizendo para nós esta manhã, Ele está dizendo para você hoje: eu sou a coça nova. Aleluia. O Espírito Santo esta manhã olha para a gente e diz: para você, eu sou quem vai te parar. Eu te jogo no chão, eu te firo, eu dou umas pancadas, eu balanço você, mas tem uma coisa: para o caçador eu não te perco. Para o caçador eu não te perco. Alguém pode erguer a mão direita para os céus aqui esta manhã? Glória, glória. Aos céus esta manhã está olhando para alguém, está dizendo: hoje esse templo se tornou a minha UTI. Tem paciente que chegou aqui esta manhã todo cansado, dizendo: vou me entregar, não aguento, não suporto, vivo correndo para a fonte das águas, mas estou cansado. Jesus está dizendo: essa manhã eu te jogo no chão, eu te firo, mas nesse laço você não cai, nessa armadilha você não cai. Jesus está dizendo: eu prefiro você chorando porque um relacionamento acabou, do que desesperada porque morreu espiritualmente. Eu prefiro você chorando por conta de uma decepção, do que você lá no mundo, lá fora. Eu prefiro você chorando em minha presença, sem entender nada, do que perdido ou perdida como você estava. Assim diz o Senhor para quem crê esta manhã: não te perco para o mundo, não te perco para o relacionamento, não te perco para os vícios, não te perco para o pecado. Sou livramento para você, sou livramento para a tua vida espiritual, sou livramento para a tua casa, sou livramento para o teu casamento. Você não ficará perdido. Alguém recebe esta palavra e pode liberar 30 segundos de glória a Deus. Vai, tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, tem aleluia aí, tem. Dá para você adorar ou ficou difícil? Os céus está dizendo: se prepara para eu te jogar no chão, eu vou te parar. Eu não vou deixar você ir para a casa da mulher estranha, eu não vou deixar você ir para o matadouro, eu não vou deixar você se acabar na mão do caçador. Sou livramento, sou livramento, sou livramento. Teu filho não vai se perder, teu casamento não vai se perder, teu marido não vai se perder, tua esposa não vai se perder, a tua família não vai se perder. Eu estou jogando as coisas no chão, eu estou arrancando a estrutura das tuas pernas. Pastor, por que isso? Porque está tudo desmoronando. É porque eu derrubo para reconstruir, eu derrubo para restaurar.